Manhã do Cruzeiro, hoje com Josias Pereira. Boa noite, Josias. Muito boa noite, Dimara. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Chegando com as informações do Cruzeiro por aqui no segunda edição. Mais uma vez, deixo aqui a minha solidariedade também à família da Iris Ávila, né, torcedora do Cruzeiro, que acabou falecendo aí no fim de semana. Hoje teve aí também o velório dela, né? Infelizmente, a gente deixa os nossos sentimentos para a família mais uma vez e falando justamente sobre aquilo que ela sempre amou, né? O Cruzeiro, que segue na preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro com muitas mudanças ainda a fazer, viu, Dimara? O Cruzeiro ainda fechou o elenco, tem formatações para fazer nesse elenco celeste. Hoje mesmo o presidente, hoje a Globo, né, divulgou aí algumas partes de uma entrevista que eles fizeram com o presidente. Até gostaria de deixar aqui de antemão, sei que você faz isso diariamente também, Dimara, sei que o Arthur Moraes também faz isso muito, mas a gente mais uma vez fala, né, com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, com todo o pessoal do Cruzeiro envolvido, que o microfone da Super está sempre aberto a ouvir o presidente, né, Sérgio Santos Rodrigues, que tem sido uma figura um pouco meio ausente também dessas entrevistas, né? A gente espera também aí uma palavra dele sobre esse elenco que está sendo montado para a Série B, uma palavra também do Mazuco, né, Dimara? O Mazuco sumiu, né? A gente não viu o Mazuco falando nada há muito tempo, né? É verdade. Inclusive a direção de futebol do Cruzeiro, né, Dimara? David, acho que o David conversou umas 2 vezes só com a imprensa ter sido uma vez, né? Que depois ele fez um vídeo lá que a gente lembra, a gente mandou umas perguntas pra ele e tal, mas depois disso sumiu. E o Mazuco também desapareceu aí depois dessa situação verdade. celeste, né? Muita gente, né? Por exemplo, o Belete, que também é uma figura pública conhecidíssimo, campeão de Champions, com gol em Champions, foi jogador do Cruzeiro, né? Foi jogador do Atlético, é uma figura pública bastante importante, inteligente, cheio de palestras, foi comentarista, também não fala na imprensa, ou seja, não fala porque ele sabe falar e sabe falar muito bem. Que hoje, eu nem sei qual que é o cargo do Belete, é o quê? Auxiliar técnico? Ele é auxiliar técnico. Entendi. Assim, exatamente. E falar mais uma vez, né, Josias, que eu acho que é sempre bom a gente dizer isso, a imprensa quando procura, ela não está querendo para ela especificamente a resposta é para o torcedor, que cobra da gente todos os dias, porque na verdade a gente é esse elo de ligação, né? As pessoas perguntam, o que está acontecendo no Cruzeiro, Dimara? O que está acontecendo no Cruzeiro, Josias? O que está acontecendo no Cruzeiro, Arthur Moraes? Será que esse time vai dar certo? Vai engrenar aí em termos de Série B, né? A maior preocupação do cruzeirense. Então as respostas não são para nós, são para a torcida, para quem acompanha a gente. Então, o que a gente fala, eu não sei, é porque, né? Tudo, não tem muita transparência nessa história, né, Josias? Essa é a verdade. Isso mesmo, Dimara, isso mesmo. A gente fica aí esperando também algumas respostas, porque a gente sabe que, como você bem citou, né, mexe com a paixão do torcedor, e o torcedor tá sempre ávido aí a buscar informações sobre o clube, né? E nada melhor do que os dirigentes do Cruzeiro aparecerem nesse momento, até porque a gente tá vivendo aí também uma semana são 2 semanas praticamente do Cruzeiro sem futebol, né? Então nada melhor do que esse momento, vamos dizer assim, mais tranquilo, será? Não sei também se é mais tranquilo, mas de qualquer forma o Cruzeiro poderia, né, disponibilizar aí seus dirigentes para falar sobre essa montagem, né? Uma estreia muito importante no principal objetivo do ano, mas de qualquer forma o Cruzeiro segue aí fazendo algumas coisas, especialmente relacionadas aos veteranos atletas. A informação que se tem é que o empresário do Ariel Cabral está buscando uma possibilidade de empréstimo, lembrando que o Ariel Cabral tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano, então ele pode ser mais um jogador a sair da toca, lembrando que o ano passado ele não jogou pelo Cruzeiro, né? Jogou pelo Goiás, mas depois voltou e só vem treinando na Toca da Raposa. Tem também o Henrique, e aí o Henrique vira uma opção aí do próprio técnico Felipe Conceição, se vai utilizá-lo ou não, mas o Henrique segue no processo aí de trabalho físico, né, para recuperar depois da lesão que ele teve. É mais um jogador também que está nesse período aí escanteado no Cruzeiro, assim como o Marcelo Moreno também, né, que vai defender a seleção boliviana,
mas isso aí também é mais uma opção do Felipe Conceição, se vai utilizar Marcelo Moreno ou não. O que o presidente disse nessa entrevista é que não teve nenhuma proposta, não chegou nada relacionado ao Marcelo Moreno. Então, até segunda ordem, o Marcelo Moreno permanece na toca da Raposa. Agora, quem está aí, pelo menos garantido como substituto aí do Alan Ruschel, né, que foi para o América, é o jovem lateral esquerdo Kaique, de 18 anos. E ele contou um pouco, Dimara, sobre a trajetória dele no Cruzeiro, ele que chegou ao clube aí muito novo. Comecei no Cruzeiro com 11 anos de idade, Cruzeiro Campestre. Com 13 fiz transição para a Toca, 13, 14. E segui todas as categorias seguintes, mas sempre categoria acima, sempre segui categoria acima e hoje eu estou aqui. Minhas inspirações são Marcelo e o Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e me identifico muito com eles, tanto no ataque quanto na defesa, e espero traçar os caminhos iguais. O Marcelo, mais o domínio de bola e a qualidade de passe, e o Alphonso Davies, o ataque, a velocidade e a força dele. Tá aí, ele falando sobre a inspiração dele, realmente inspirações pesadas. Tá bem inspirado, né? Inspirado no Marcelo, não o atual, né? O Marcelo atual não tá muito bem, não, mas o Marcelo é o estilo, ele né? Jogou muito, né? Coitado, o Marcelo tá precisando dar um sacode na vida dele, talvez sair do Real Madrid pode ser alguma opção para ele. Mas o Alphonso Davies, eu lembro dele desde a época do Toronto, lá na MLS, era um garoto já que se destacava e chegou muito bem ao Bayern de Munique. Então, são as inspirações aí do Kaique, eu gostei, que agora tem uma possibilidade real, né, Dimara, de, quem sabe ali, atuar como um jogador reserva ali, mais atuante, talvez ali no lugar do Matheus Pereira. Ele também falou sobre isso. É uma oportunidade muito boa para mim. Eu e o Matheus Pereira veio da base, estamos em uma disputa sadia, eu e ele. Espero aprender muito com ele e evoluir bastante para que nas oportunidades esteja bem. Eu fui recebido muito bem. No começo fiquei um pouco nervoso, mas depois fui me soltando. Tenho recebido muitas ajudas e isso tem me ajudado a evoluir bastante durante meu trajetória aqui. E uma coisa interessante também que ele falou, Dimara, para complementar a entrevista dele, é da experiência dele como atacante. Vamos ver aí também. Quando comecei, eu jogava de atacante, depois eu desci para lateral, mas estou à disposição para jogar no ataque e no lateral, me sinto bem nas duas posições e espero dar alegria à torcida. Eu joguei com o Everton, com o Stênio, não cheguei a jogar com o Matheus Pereira, só treinei com ele, e com o Paulo, joguei com o Thiago, e estou aprendendo muito com o Matheus Pereira. Ele tem me passado muitas informações boas para me agregar ali bem. Espero continuar assim e super bem nos jogos. Agora, Dimara, eu já passo a bola aí para o nosso Cadu Doné, para ele destrinchar um pouco dessa situação do Cruzeiro, porque o ano passado, quando o Filipão esteve aqui, né, Dimara, ele falou muito que o time do Cruzeiro era muito verde, vamos dizer assim, para a Série B do Brasileiro. E ele falava muito que o Cruzeiro tinha jovens jogadores que não conheciam muito bem a competição, que ele não poderia colocar esses garotos jogar uma circulência também do próprio sistema defensivo das equipes, né, Dimara? E agora a gente percebe que o Cruzeiro tá ficando povoado também por jovens jogadores, né? Na lateral esquerda é Matheus Pereira e o Kaique. Na lateral direita tem o Cáceres, mas aí o Joseph, ele também é um jogador tecnicamente novo, né? Tem 26 anos, assim, e tem o Giovani, que inclusive se lesionou, né? Teve uma lesão constatada aí, uma lesão muscular na coxa direita, vai ficar fora dos treinamentos, mas tem o Giovani,
tá chegando o Clebinho, que é um jogador jovem também aí da base do Flamengo. Ou seja, são muitos jogadores jovens aí, viu, Cadu Doré? Você acha que o Cruzeiro realmente mudou um pouco a percepção? O Ruschel foi embora, então o Cruzeiro tá deixando um time bem mais jovem para essa Série B. Cadu, muito boa noite. Muito boa noite, meu querido Josias. Um abraço para você, beijos queridos ouvintes. Ô Josias, se a gente for pegar essa declaração do Filipão do ano passado e dar uma olhada, né, na realidade de hoje, o Cruzeiro, aí a gente pode avaliar depois o que tá certo e o que tá errado, mas uma constatação factual, né? O Cruzeiro não seguiu o caminho que o Filipão sugeriu, né? De ter jogadores mais cascudos, mais experientes. Não é exatamente o caminho do Cruzeiro. Inclusive, na lateral esquerda, que, né, foi o destaque hoje aí do noticiário, pela chegada do Kaique, pela entrevista dele, o Cruzeiro, na minha visão, desistiu muito rapidamente do Alan Ruschel, que é um cara que tem justamente esse perfil que o Filipão pedia. Não é um craque, não é uma estrela, e isso a gente nem poderia exigir do Cruzeiro nesse momento em que o Cruzeiro precisa ser austero, né? O Cruzeiro não tem dinheiro, mas dentro dos limites monetários do Cruzeiro ali, o Alan Ruschel é um cara que disputou Série B ano passado, foi campeão, tem uma experiência interessante na Chapecoense, que nos últimos anos se tornou protagonista por diversos motivos no cenário nacional. Ele já tem idade, né, para ser considerado um jogador experiente e, ao mesmo tempo, não tem uma idade tão avançada assim pra gente achar que ele não tem mais condições físicas. Então, assim, você citou vários jogadores, a maioria deles, né, desconhecido, e todos eles, basicamente, muito jovens. Eu, em geral, Josias, não gosto muito de apegar as análises assim nesses rótulos. Time velho, time jovem demais. Depende, que o jogador tem que ser bom. Ele tem que ser bom. Se ele pode ser mais veterano ou pode ser jovem, não importa. O que importa é que ele jogue bem, que ele tenha talento. Mas, se for usar o critério que o Filipão levava em conta, né? O Cruzeiro tem um time muito jovem, na minha opinião, né, Josias? Até porque alguns caras que poderiam elevar essa média ou estão de saída ou vão ficar de coadjuvantes no elenco, né? Porque o Cruzeiro tinha Léo, Henrique e Ariel Cabral. O Léo já saiu, o Ariel Cabral parece que vai sair e o Henrique ainda está em transição e tal, mas a gente não tem muito claramente se ele vai ser muito utilizado, né? Então são caras que, se você fizer uma conta simples do elenco, eles elevam a média, mas na prática eles não vão jogar pelo Cruzeiro, né? Um já saiu, inclusive, que é o Léo. Não vão ser titulares, não vão jogar com frequência. Então, acho que é um time jovem, acho que precisaria, em teoria, né, de um pouquinho mais de consistência, um elenco mais robusto, mas vamos ver se o Felipe Conceição consegue aí, coletivamente, fazer um time harmonioso e tirar leite de pedra. Pode parecer forte, né, porque parece que você está desvalorizando demais o elenco, mas enfim, fazer jogadores jovens crescerem, né, não muito badalados, crescerem. Acho que esse é o aspecto do Cruzeiro hoje, é apostar no coletivo, porque individualmente não tem grandes nomes, né, Josias? Cadu, e só uma última pergunta para você aí também, que tem sido a polêmica também da torcida do Cruzeiro aí nos últimos dias, que é relacionado à situação de Paulo, do zagueiro Paulo, e do meia Marco Antônio. Eles jogaram, né, nesse amistoso que o Cruzeiro fez aí contra o Boa Esporte no último fim de semana, mas tecnicamente o que se diz aí é que eles estão, né, na lista de, vamos dizer assim, dispensáveis, né, que foram liberados aí para arrumar novos clubes e tal. Isso, o Felipe Conceição, ele deve continuar com esses atletas, até porque o Marco Antônio, nesse amistoso, até onde eu vi, deu uns 3 passos ali que os meio-campistas do Cruzeiro não estão acertando muito bem, não, viu? Você acha que o Cruzeiro deve dar mais uma chance para esses 2 atletas? Olha, Josias, é uma boa pergunta, mas ao mesmo tempo é difícil respondê-la, porque são atletas que a gente não acompanha tão de perto assim. A gente não pode ver mais treinamentos e eles não têm, né, quantidade assim de jogos representativa no time principal. Mas pelo que a gente escuta, pelo que a gente apura, acho que até mais do Marco Antônio, eu fiquei surpreso.
com essa perda de prestígio deles, sabe? O Marco Antônio, dos jovens do Cruzeiro aí, principalmente do meio pra frente, né? Que se espera jogadores mais talentosos, mais decisivos, ele era um dos mais falados, né, Josias? Então,